Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Vamos continuar nosso estudo. Estamos constatando que o desenvolvimento científico aconteceu com a contribuição de muitos pesquisadores que publicavam o resultado de suas pesquisas e auxiliavam e também estimulavam os outros a fazerem novas pesquisas, como é o caso de um físico escocês que não se interessou por fazer pesquisas pessoais. Ele quis seguir o conselho daqueles mestres que nos orientam para que coletemos as informações, analisemos profundamente cada uma delas e, em seguida, façamos uma conexão entre elas. Trata-se de James Clerk Maxwell. Ele reuniu todas as informações disponíveis sobre eletricidade e magnetismo e eletromagnetismo e desenvolveu uma interpretação matemática para esse fenômeno. Este trabalho se tornou fundamental para todos os pesquisadores. Trata-se de um pesquisador dos mais importantes da nossa história, porém é desconhecido do grande público. Suas publicações receberam o nome de Equações de Maxwell e são estudadas até hoje em todos os cursos de graduação de física, em todas as faculdades do planeta. Pois bem, eu digo que Maxwell dividiu a física em duas seções distintas. A física experimental, levada adiante por aqueles que gostam de imaginar e construir tudo o que é necessário para uma experiência, e aqueles que apenas captam o resultado das experiências, analisam e buscam as conexões que existem entre as pesquisas, estabelecendo novas interpretações para os devidos fenômenos que são estudados. Pois bem, vamos seguir então em busca de compreendermos o que é matéria. Nós vimos no vídeo anterior uma referência a Becquerel, um físico francês, mas foi algo bastante rápido. Agora vamos ver o que aconteceu e o que fez este físico para escrever seu nome na história. Ele se interessou pelas experiências de Rorschach e a descoberta dos raios X. Ele sabia que alguns cristais, quando colocados sobre uma intensa luz, se tornavam fosforescentes por longo tempo. Então ele quis fazer uma experiência com alguns cristais. Ele sabia que o cristal de urânio era fosforescente. Portanto, colocou-o para tomar um banho de sol demorado. Evidentemente, eles ficaram fosforescentes. Depois, ele o colocou em um envelope, com um envelope totalmente negro, e colocou junto com filmes fotográficos. Ele queria saber se haveria uma irradiação invisível daqueles cristais que iriam afetar o filme que era um filme virgem. Haveria ali alguma irradiação semelhante àquela descoberta por Rorschach, os raios-x, e ele deixou lá. Depois foi revelar o filme e viu que não aconteceu nada. Ora, tudo bem. Pegou esse envelope e o colocou em uma gaveta onde havia vários filmes virgens. E o que aconteceu
depois, quando tentou usar os filmes. Eles tinham se enegrecidos. Ora, como isso? Bom, nova pesquisa tem que surgir daí. Ele imaginou que havia sim alguma irradiação invisível que saíram do envelope negro lacrado e atingiram os filmes. Porém, o período necessário para enegrecer o filme era muito mais longo e partiu para novas experiências. E comprovou-se que os cristais de urânio produziam uma radiação invisível. Ora, agora tinham que descobrir que raio de coisa era essa, que raio de raio era esse. E as pesquisas se iniciaram imediatamente. Em seu laboratório, havia uma pesquisadora polonesa que fazia pesquisas para a monografia do seu doutoramento. Trata-se da famosíssima Marie Curie. Pois bem, é esta senhora que vemos aqui. Ela foi casada com o físico francês Pierre Curie. Ela obteve, então, a permissão para estudar os novos raios em sua pesquisa de doutoramento. Ela estudava no laboratório de Baker. Começou pelos elementos químicos mais conhecidos e certificou-se de que apenas o urânio e o tório eram radioativos. Seu marido deixa suas próprias pesquisas para ajudá-la. A partir daí, começaram a estudar diversos materiais. Ela encontrou um minério de urânio chamado pitchblende, que era mais radioativo que o urânio puro. Consegue separar desse minério um novo metal, a que deu o nome de rádio. E verificou que o rádio era 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. Pierre e Marie ganharam o Prêmio Nobel da Física por esta descoberta. Pois bem, os dois continuaram as pesquisas e ganharam o Prêmio Nobel novamente com pesquisas nesta área da radioatividade. Depois, uma filha do casal com o seu marido ganharam também o Prêmio Nobel da Física pesquisando nesta área. Como se pode ver, é uma família que foi totalmente dedicada à pesquisa científica. Bom, que existe a radiação emitida por alguns materiais foi comprovado de modo indiscutível. Portanto, agora era necessário compreender que tipo de irradiação era esta. E as experiências seguiram e adiante. Veja esta ilustração que demonstra a realidade. Antes de mais nada, em primeiro lugar, descobriram que o chumbo bloqueava todas as radiações desconhecidas, inclusive os raios-x. Então, esta ilustração já contém uma caixa de chumbo, onde é depositado material radioativo, e esse material protege toda a sua volta das irradiações, e há um orifício por onde se colocou o material radioativo e por onde pode-se sair as radiações. Essas radiações vão passar por um intenso campo elétrico e vão atingir uma placa de material fosforescente. Como podem ver, a experiência é bastante simples. Eles puderam observar que havia 3 pontos de irradiação diferentes, 3 brilhos em locais distintos desta placa fosforescente que foi colocada diante da irradiação. Pois bem, notaram que uma das irradiações não sofria o efeito do campo elétrico, porém as outras 2 eram desviadas, uma para o lado da carga positiva
e uma para a carga negativa das placas que forneciam o campo elétrico. Depois, bem mais adiante, descobriu-se que a parte positiva daquela irradiação era composta de prótons e nêutrons, que unidos formavam o que denominaram de partícula alfa. A radiação que recebia influência deslocando-se para a placa positiva, a placa elétrica positiva, recebeu o nome de partícula beta e era composta de elétrons. Porém, nesses momentos iniciais, não existia ideia sobre elétrons, prótons e nêutrons. Isso é assunto para bem mais adiante. Vamos seguir. As experiências foram se modificando e avançando. Veja esta experiência que usou a mesma estrutura da experiência já vista, mas agora colocaram uma folha de papel diante da irradiação. Depois uma folha de alumínio de 1 milímetro e depois uma folha de chumbo de 1 centímetro. E foram descobrindo com estas experiências que a simples folha de papel bloqueava as partículas betas. A folha de alumínio bloqueava as partículas alfas. E as duas folhas, mais a folha de chumbo de 1 centímetro, não era capaz de bloquear as partículas gama. O principal cientista a se dedicar à pesquisa sobre o núcleo do átomo foi este que podemos ver, foi Rutherford. Ele começou a fazer experiências para tentar entender como seria o núcleo do átomo e o átomo como um todo. Pois bem, veja esta experiência que ele desenvolveu. Observe, a ilustração mostra que foram usados alguns materiais das experiências anteriores, porém foi acrescentado um obstáculo de chumbo com um orifício por onde se podia transitar todas as radiações. Depois deste obstáculo foi colocado um novo obstáculo, uma lâmina extremamente fina de ouro. Esta lâmina não bloqueava as partículas alfa e a radiação gama, apenas a irradiação beta, que, como já vimos, era bloqueada por uma simples folha de papel. O objetivo era determinar a relação entre o volume do núcleo e o volume do átomo como um todo. Nós já vimos que as irradiações do material radioativo são formadas por 3 tipos de radiações. Os raios alfas, que hoje sabemos são compostos de 2 prótons e 2 nêutrons, são semelhantes ao núcleo do gás hélio. Os raios beta são compostos de elétrons e os raios gamas, que são semelhantes à luz visível, porém de comprimento de onda muito menor. Pois bem, os raios alfa e gama atravessaram a lâmina de ouro praticamente sem obstáculo. Porém, os raios alfas, por serem positivos, são desviados de sua trajetória quando passam muito próximo do núcleo de ouro. Outras partículas são refletidas de volta, o que se pode observar colocando-se um material fluorescente entre a lâmina de ouro e o anteparo de chumbo. A quantidade de partículas a passarem muito próxima do núcleo e sofrer a sua influência são muito poucas, uma a cada 10.000 partículas. Rutherford concluiu que isso se deve ao fato de terem o núcleo dos átomos 10.000 vezes menores que o raio do átomo todo. Baseado nesses dados, ele desenvolveu seu modelo de átomo. Esta experiência aconteceu em 1911. Veja aqui o modelo descritivo do átomo
produzido por Rutherford e depois confirmado de certo modo por Bohr, outro pesquisador que se dedicou à pesquisa principalmente da eletrosfera do átomo, ou seja, dos elétrons. Pois bem, vamos continuar com as nossas pesquisas. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. Até lá!